1 Samuel capítulo 30, versículo de 1 a 8. Querido, o tema desta palavra é: dá-me o manto sacerdotal. Em outras versões está escrito: dá-me a estola sacerdotal. A Rota 78, dentro de um propósito de Deus, nesses tempos está sendo gerado para alcançar vidas e principalmente para restaurar o sacerdócio e o reino de Deus na terra. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziglag tinha ferido a Ziglag e tinha queimado a fogo. Versículo 2. 1 Samuel 30, de 1 a 8. E tinha levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou. O povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no seu Deus, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, um manto sacerdotal. E Abiatar trouxe um manto, o sacerdócio para Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E ele disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Pai, estamos diante da tua palavra, e nessa mesma atmosfera de adoração, que seja, Deus, nesta manhã, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, queridos? Louvor abençoado, muita presença de Deus, e é muito bom pela manhã adorar o Senhor, amém? Mas, queridos, é muito ruim para o ministério quando não está de acordo com o plano de Deus para aquele ministério. Na vida de um apóstolo, se tem algo fora do apostólico, ele fica incomodado. Na vida de um profeta, se não está dentro do propósito profético, o profeta se levanta e logo já fala: tem algo errado. Se o evangelista não vê o povo alcançando vidas, o evangelista logo levanta e já fala: tem alguma coisa errada. E quando o pastor não vê o povo sendo apacentado, o pastor também já se manifesta. Escreva: a Rota 78 vai restaurar os 5 ministérios, e você vai fluir segundo a tua espécie. Não estou falando de título, estou falando de função, porque eu creio que Deus vai levantar ainda nesses dias apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ao qual você vai ter uma incumbência de gerar segundo a tua espécie, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. E é ruim para o homem quando ele está fora do propósito a qual Deus estabeleceu. É péssimo para o homem, querido, perder o rumo, a direção daquilo que Deus tem para ele. O homem nasce com o único propósito de gerar filhos. Se tem algo que você tem que dar para Deus, dê aquilo que Ele não tem. E Deus não tem filhos. Por isso que Deus está levantando uma geração
de sacerdotes e de reinos, para gerar filhos para o Senhor. Essa é a nossa incumbência no projeto do Ministério Luz para os Povos. Veja interessante em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Estamos fazendo aquilo que está no coração de Deus? Estamos dentro de um propósito de Deus? Há muitas pessoas que fazem muitas coisas para Deus. Há muito ministério que estão edificando de várias formas para Deus. A grande questão, porém, é se estamos fazendo aquilo que está no coração de Deus. Não importa se fazemos com sinceridade, com pureza de coração. Deus somente está interessado ao cumprimento do propósito do coração dele. Se está de acordo com o coração dele, ele vai nos abençoar. Pastor, mas nós estamos dentro de uma visão, existem outras visões, por que a gente não caminha? Porque para nós a direção é o que está no coração de Deus. Para outros ministérios é o que está no coração de Deus para aquele ministério. Nós só precisamos entender qual é a vontade de Deus para o nosso ministério. Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina um irmão que deseja agradar a Deus de todas as formas. Aí ele vê tudo que tem, as suas habilidades, os seus dons, e vai preparar um jantar especial para o Senhor Jesus Cristo. Ele começa a preparar um prato de camarão. Quem gosta de camarão aqui? Uns gostam, né? Se fosse para mim, um irmão ia ficar assim, sem graça. Eu como camarão, quase morro. Eu fico internado. Aí ele prepara aquele camarão, investe todo o jantar. E aquele irmão se apresenta diante do Senhor, dizendo: olha, Senhor, eu investi todo o meu dinheiro nos melhores camarões. Olha esse camarão aqui, tanto que esse aqui está saboroso. E esse camarão eu fiz com amor, eu fiz com carinho. Só que o Senhor Jesus, Ele gosta de lagosta. A questão é, querido, se você está gastando o seu tempo fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Em Efésios, Deus fala que Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. A grande questão de entendimento hoje é saber qual é o seu chamado dentro do corpo. A Rota 78, ela trouxe uma linha de alcançar as gerações. E a restauração dos 5 ministérios vai ser para que você flua no seu chamado. Porque não foi nenhum homem que morreu numa cruz para te dar o seu chamado. Você tem que identificar. Pastor, como é que eu sei o meu chamado? Aquilo que queima no teu coração. Conversa com o evangelista. Ele quer saber só de alma. Conversa com o pastor. Ele vai dizer: não, mas o povo precisa ser apacentado. Conversa com o apóstolo. Ele diz: não, nós temos que multiplicar isso aqui, nós temos que expandir o reino de Deus. E quando você identifica os ministérios dentro da sua igreja, você vai ver fluir com graça. Isso é um outro assunto e vai chegar o tempo de Deus restaurar. Quando eu retorno ao Ministério Luz para os Povos, eu só disse para o apóstolo Sinomar: eu só não posso abrir mão da restauração dos 5 ministérios, porque Deus me chamou para restaurar os 5 ministérios. E eu acredito ainda nos ofícios do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e dos mestres. Mas, querido, é angustiante a ideia de que podemos investir toda uma vida realizando algo para Deus e no final descobrimos que o que fizemos não era do desejo do coração dele. Se tem uma coisa angustiante na vida de um homem ou de uma mulher, é chegar no final da sua vida e dizer que eu fiz algo para Deus e ele não recebeu o que eu fiz. Por quê? Porque eu estava fazendo não o que ele pediu, mas o que eu achava. Antes de começar a fazer o jantar, descubra o que o Senhor gosta de comer. O propósito da criação, querido, do homem foi para que ele tivesse domínio sobre a terra, para governar em seu meio ambiente.
Uma vez que Deus criou o homem para libertar, para liderar, Ele também deu ao homem a capacidade e habilidades necessárias para isso. Hoje nós estamos aqui diante de líderes, e o Senhor te entrega a capacidade, a habilidade para você ser líder, não nesta igreja, mas ser líder em Goiânia. O Senhor conta contigo para a grande colheita. E nós precisamos, portanto, mudar o conceito de que em nós, de que nem todos podem liderar. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Não, eu não estou preparado para ser líder. E a Rota 78, ela gera essa mentalidade. Ela gera o sacerdócio. Ela desperta com graça e amor o chamado ministerial na vida de uma pessoa. Todo ser humano foi criado para ser um líder. Todo ser humano, sendo servo, ele foi chamado para liderar no que faz. O que você faz, deve fazer com excelência. E você deve fazer com entendimento de que você foi levantado para ser líder nesta cidade. A palavra domínio aqui está dizendo, você terá domínio, que significa você terá autoridade nessa terra. Você terá o controle de todas as coisas, porque você é a noiva de Cristo. Você vai governar. Quem traz o reino não são os políticos. Quem traz o reino para a terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É nós que determinamos. É nós que vamos mudar os aspectos da vida. É nós que vamos tirar as castilhas dos homossexuais das escolas. Porque quem governa é a igreja. É por isso que o Senhor te constitui líder nessa nação. Você tem domínio. Diga, eu tenho poder no Senhor Jesus Cristo. Isso tudo é uma questão de mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. O verdadeiro espírito de liderança é a questão de mentalidade, não de técnicas ou métodos. Nenhuma visão nessa terra dada a um homem vai gerar o espírito de liderança na vida da igreja. Nenhuma técnica, nenhum método vai fazer você ser líder. O que te faz ser líder é o chamado de Deus: dominai sobre a terra, dominai sobre os peixes e dominai sobre as aves dos céus. O Senhor entregou toda a autoridade de liderança na mão da igreja. Nós precisamos entender isso. Sabe, querido, o lobo criado como cão, gosto muito desse exemplo. Pode até parecer um animal doméstico, mas sempre terá dentro de si um clamor pela selva, um clamor selvagem. Tendo sido criado para governar, sendo sido criado para liderar, o homem sempre terá dentro de si o clamor de ser líder, de estar à frente. Quando eu vejo irmãos brigando entre si para ser líder, eu me alegro, porque a natureza nossa é de ser líder. Depois os bispos, os pastores, os líderes têm que vir aparando, cortando o que não procede do espírito, que procede da carne. Mas quando eu vejo dois líderes nossos gladiando, eu fico lá admirando. Nasceu para isso. Nasceu para liderar. Quer ser melhor que o outro? Eu fico assim, glória a Deus. Eles estão lutando para ser líder, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas nós precisamos trazer o tempero do Espírito Santo. Essa é a tendência do líder. Por isso que somos líderes. Para gerar um equilíbrio. Mas quando o irmão está brigando para ser líder, eu me alegro. O duro é quando você tem que ir atrás deles. Diz, irmão, Deus te chamou para liderar. Você tem um chamado. Não joelho, em nome de Jesus. Lidera. Há uma natureza clamando dentro de você de liderança. Irmão, eu sou crente há 24 anos. Quando eu penso em parar, Deus me dá mais desafios. Porque é um chamado nas nossas vidas. Amém, querido? Mas o que leva algumas pessoas a serem lobos, a viverem como os cães? Por que alguns líderes querem viver uma vida tranquila? Eu creio que primeiro é o conforto.
Não, deixa eu aqui de forma doméstica. A selva é violenta, a selva eu tenho que lutar pelo meu alimento. Uma outra questão é como de receber tudo na mão. Por que o lobo gosta de ser cão? Não, o dono vai lá comprar ração, sobra um negocinho gostoso e joga aqui para mim, está tudo tranquilo. A segurança de ter alimento todos os dias, em outras palavras, é o receio da pressão. Deus te constitui líder porque você suporta a pressão. A estrutura nossa é para suportar a pressão, porque você é imagem e semelhança do Senhor. O problema do lobo que vive como cão é que ele está sendo o que ele não foi feito para ser. Quando uma pessoa não quer liderar, ela está sendo o que foi feito, que não foi feito para ser, crente de banco. Posso ouvir um amém? Deixa eu só falar de 2 princípios para eu entrar na palavra. Isso é introdução, amém, querido? Os irmãos estão entendendo? Quero mencionar 2 fundamentos que nos levam naturalmente à posição de liderança planejada por Deus. Primeiro fundamento, primeira base que Deus constituiu na palavra de Deus. A imagem gera o domínio. O domínio em Gênesis está intimamente associado à imagem. A Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Na verdade, não podemos separar domínio de imagem. Tudo é determinado por aquilo com que você se parece. Se você se parece com escorpião, você vai gerar a segunda espécie de escorpiões. Se você é serpente, se você tem a imagem de serpente, você será venenoso. Mas a Bíblia nos garante que somos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele te entregou o domínio. A imagem nos gera o domínio nessa terra. A imagem, querida, é a expressão. Quanto mais expressarmos, mais exercemos domínio e liderança. Quanto mais você se parece com o Senhor, mais domínio, mais liderança você terá nessa terra. A ponto das pessoas te seguirem, porque você se parece em todos os seus atos, em todo o teu caráter com o Senhor Jesus Cristo. E quanto mais nos parecemos com Deus, mais exerceremos domínio e liderança nessa terra. Não é uma visão que te faz ser líder. Não é um método. É a imagem a qual você se parece. E por causa da queda, nós perdemos a imagem. Mas a obra do Espírito Santo, hoje, transforma a vida do povo da igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra, para expressar Deus na terra. Somente quando nós somos transformados, quando somos transfigurados pela palavra de Deus, expressamos a autoridade no reino genuinamente. Existe algo que é inevitável, querido. Aqueles que trazem a imagem, recebem o domínio. Deus tem dado graça ao bispo Timóteo de fazer dessa casa uma casa de geradores de filhos para o Senhor. Todos nós temos os nossos defeitos, mas quando você vê o Timóteo chegar, você sabe que ele está expressando a glória de Deus, porque se parece com o Senhor. E é uma honra pegar do Timóteo, Deus está te abençoando, que bênção, nos abençoa. Por que a igreja está crescendo na Vila Pedroso? Porque vocês é a imagem do Senhor. E Ele te constituiu líder. Quem está entendendo, diga amém. Não é a Rota 78 que te faz líder. A Rota 78, ela vai despertar o sacerdócio que há na sua vida. Mas você lidera
E você ganha almas porque você tem a imagem do Senhor. Aqueles que se parecem com o Senhor, inevitavelmente serão colocados por cabeça para liderar. Se você não lidera, é porque você não tem a imagem. Pastor, como lidar com aqueles que não querem liderar? Trabalha a imagem de Cristo na vida dele. Leva a entender que ele expressa a glória de Deus nessa terra, por causa da imagem de Cristo que reflete nele. Queridos, não sei se todos aqui conheceram a visão G12. Quem conheceu o G12, levanta a mão. Nós estávamos no G12. O G12, quando eu liderava a Rede Jovens da Fama, funcionou. Pego a Rede Jovens, com 13 jovens e 40 pessoas do teatro. Quando nós entregamos, estava com quase 500 jovens. E quase todos os meus discípulos, hoje, do G12, são pastores e muitos são empresários. Quando já ouviu falar da Solute, certificado digital? Os donos da Solute são pessoas que eu peguei adolescente me dando trabalho. E eu gastei um tempo com eles dizendo: você é a imagem do Senhor. Pastor Vinícius foi meu discípulo. Hoje é discípulo de um do meu discípulo. A pastora Flávia, que é uma das proprietárias, é minha discípula. Pastor Cláudio, esposo dele. E quando eu peguei, querido, pensa num trabalho que me dava. Funcionou, mas não eram os projetos de Deus para o nosso ministério. O apóstolo Sinomar entende e diz: eu preciso voltar em 1978 para dar continuidade ao ministério que Deus me entregou nessa terra. Ele volta e implementa a Rota 78. Não é uma visão que te faz liderar, não é uma visão que te faz prosperar. É você obedecer o chamado de Deus para a sua vida. Posso ouvir um amém? O segundo fundamento, o primeiro é domínio, a imagem. O segundo fundamento é o sacerdócio, que introduz a realeza. O sacerdote introduz a realeza. O sacerdote introduz o reino. Imagem nos fala de sacerdote, que é expressar, que é se parecer com o Senhor Jesus Cristo nessa terra. E domínio nos fala de realeza. Você é sacerdote para dominar. E dominar fala de realeza, que é exercer o reino. No Novo Testamento nos mostra que Deus nos fez, lá em 1 Pedro 2,9, diz assim: reis e sacerdotes, e para o nosso Deus nos constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. O sacerdócio sempre introduz a realeza. O seu sacerdócio vai introduzir o reino de Deus nessa terra, com sinais, prodígios, maravilhas, ressuscitar dos mortos, curar enfermos, expulsar demônios, poder de Deus na terra. No Velho Testamento havia dois ministérios básicos, querido: o sacerdócio e a realeza. O primeiro ministério foi o sacerdócio. O sacerdócio introduz a realeza, do mesmo jeito que Samuel pega Davi, introduz como rei. João Batista pega Jesus Cristo e introduz como rei dos reis. Tudo é questão do sacerdócio. Você se parece com o Senhor, é sacerdócio para você pegar um drogado, um traficante, uma prostituta, e introduzi-los no reino e dizer: reina, porque o Senhor te constituiu rei sobre essa terra. Oh!
É por isso que você está dentro do projeto chamado Rota 78. Para introduzir os perdidos no reino e dizer: reina, porque o Senhor te chama por cabeça e não por cauda. Não é uma estrutura de visão, é uma estrutura de chamado e de consciência. Quando você tem esse entendimento, se torna mais fácil fazer a obra do Senhor. Primeiro, queridos, somos sacerdotes, levando as pessoas até Deus. E então nos tornamos reis, manifestando a autoridade do reino sobre a terra. Se a igreja não concorda, nós temos que dizer: nós retiramos das escolas essa questão do gênero, do homossexualismo, porque fere a palavra de Deus. Pastor, seremos perseguidos. Deixa vir, porque nós somos reinos e é nós que determinamos. Alguém pode questionar: se somos todos líderes, quem serão os liderados? Quero te lembrar que nós servimos um Senhor que é Rei dos reis, líder dos líderes, Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis, porque seus súditos, que somos nós, também somos reis nessa terra. É uma questão de posição. Hoje somos feitos uma nação de sacerdotes, e se somos uma nação de sacerdotes, podemos vir a ser também uma nação de reis, ou seja, de líderes. Você é líder. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Prostituta, homossexuais, traficantes, entre no reino de Deus e governe, porque você é cabeça e não cauda. Oh! Oh Deus! Nós somos uma geração santa, que é constituída de sacerdotes reais, que carregam dentro de si uma nova natureza que nos faz uma nova raça eleita. É isso que Pedro está dizendo. Você é uma nova raça, uma raça eleita nessa terra. É você que determina sobre a vida dos seus filhos. É você que determina sobre a vida do teu esposo, como igreja, e vice-versa. Pastor, os meus filhos estão na droga, então exerce a autoridade de Deus nessa terra, como sacerdote e como rei, dizendo: chega, não aceito mais essas atrocidades na vida da minha família. Pastor, eu estou passando por um problema financeiro. Se posicione, seja fiel nos dízimos e nas ofertas, e chega diante de Deus com autoridade, e no inferno com ousadia, dizendo: chega, acabou, a partir de hoje você não tem mais autoridade sobre a minha vida. Eu declaro na minha vida que eu sou sacerdote, que eu sou rei. Se não lidera, se não tem autoridade, é porque não tem um sacerdote, ou se perde o sacerdote durante a caminhada. Sabe, querido, às vezes você não é sacerdote porque você perdeu o sacerdócio. É sobre isso que eu quero falar. E se você não perdeu o sacerdócio, você vai lidar com os seus discípulos, com os novos convertidos, e você vai entender que muitos, diante da circunstância, perdem o sacerdote. Tem aqueles que perdem o reino, tem aqueles que perdem o sacerdote na caminhada, porque perdemos a autoridade sobre várias coisas que nos rodeiam. Por que nós perdemos a autoridade dentro da nossa família, diante dos nossos filhos, diante dos nossos casamentos? Por que nós perdemos a autoridade na vida profissional? Por que perdemos na vida sentimental, na vida espiritual? Não temos autoridade sobre demônios, não temos autoridade sobre enfermidades, porque em algum momento, querido, o nosso sacerdócio foi atingido.
algum momento da sua vida como líder, você teve o seu sacerdócio, o seu reino atingido. E o que nós devemos fazer para termos autoridade restaurada novamente? Como sair dessa mentalidade de que eu não gosto de ser líder, eu não gosto de liderar? É porque às vezes você perdeu o sacerdócio e o diabo está fazendo de você um cavalo. No texto que eu li sobre Davi, ele perde o sacerdócio. Mas deixa eu falar sobre o sacerdócio, em poucas palavras, para que você entenda. Primeira coisa que você precisa entender é que estamos nos dias da restauração. A Rota 78, uma visão dada ao apóstolo Sinomar em 1978, ela está na incumbência de levantar líderes para restaurar o sacerdócio. Como assim, pastor? Na Europa, não se fala mais de Jesus Cristo. Quando estou lá com o teatro, você vai abordar, eles falam na sua cara: nós não precisamos de Deus e nem desse Jesus, porque o nosso Deus é o euro. As igrejas que eram avivadas, hoje se tornaram lugares de festas rave. A igreja na Europa está acabando. Na Europa já acabou. Nos Estados Unidos está indo para o mesmo caminho. Tudo o que eles fazem é tirar a Bíblia das escolas. Tudo o que eles fazem é tirar o sacerdócio do povo de Deus. E no Brasil, eles estão afinco, lutando para tirar o sacerdócio das nossas famílias, tirar o reino da nossa família. E eu vejo, quando eu olho para a Rota 78, que está levantando líderes, sacerdotes, para exercer domínio nessa terra, eu estou vendo que a nossa incumbência é de restaurar o sacerdócio para a próxima geração. Eu poderia terminar aqui dizendo, querido, você como sacerdote, que introduz a realeza nessa terra, é para que Jesus Cristo não morra nas próximas gerações. Você vai para as festas rave, você vê na televisão, você passa, festa sertaneja e etc e tal. Irmão, são multidões e multidões. Você olha assim, meu Deus, tem muita coisa para fazer. E se a igreja não se levantar dentro de um projeto, a próxima geração não conhecerá Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse é o plano de Satanás. O sacerdócio, Apocalipse 5, de 6 a 10, vou ler o 9 e o 10. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus homens e de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Rota 78 vai chamar essas tribos, vai chamar essas línguas, povos e nações, para dizer: vocês são reis e sacerdotes. A próxima geração precisa ouvir de Cristo Jesus. Pastor, por que eu sou sacerdote e líder? Para você levar Cristo Jesus às próximas gerações. Seja G12, seja MDA, seja Rota 78, seja qual for a visão, ela só existe para levar o sacerdócio e o reino para as próximas gerações. O Senhor diz: meu espírito, que Ele levantará muitos neste lugar com sinais, prodígios e maravilhas. Deixa eu falar rapidamente aqui do primeiro rei e sacerdote, Melquisedeque. Os irmãos estão entendendo? O primeiro sacerdote não era judeu, era o Melquisedeque, um líder com o coração voltado para Deus. E a Bíblia, em poucas palavras, mostra os pontos fortes e êxitos de Melquisedeque. Hábil para encorajar as pessoas a servir a Deus de todo o coração. Essa é uma característica do sacerdote. O homem cujo caráter refletia seu amor por Deus.
Ele estava expressando o amor dele por Deus. Uma das figuras que tipificam Jesus no Antigo Testamento era Melquisedeque. Foi rei de Salém, antigo nome de Jerusalém. Foi sacerdote do Deus Altíssimo. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e rei de Salém significa rei de paz. O sacerdote nos diz que somos reis de justiça e que somos reis da paz. E o encontro com Abraão e Melquisedeque foi bastante incomum, querido, porque Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Eles não se conheciam. E Abraão, após uma guerra, tem a vitória, vê Melquisedeque, e Melquisedeque diz para ele: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Naquele momento, Abraão identifica: o Melquisedeque, você é um adorador do Deus Altíssimo. Sacerdotes e reino se identificam pela adoração ao único Deus. Uma característica forte dos sacerdotes e de reis, que eles adoram aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Quando Melquisedeque libera a palavra: foi Deus que te deu a vitória, meu querido. Tu és um dos meus. E eles adoraram o Senhor. A adoração estabelece a identidade de um sacerdote. Está se perdendo. Uma adoração igual essa aqui que eu vi agora de manhã, eu não troco por uma dessas que acontece com glamour. Não troco. Tem pastores meus de Goiânia que eu não deixo de ouvi-los, porque eu sou apaixonado nele. Porque eles expressam a glória do Senhor muito mais que muitas pessoas que estão na mídia. Aqui este povo pertence, ama e serve, vive e manifesta diante do Senhor. Abraão, Melquisedeque, homens que não se conheciam, mas quando se encontraram, viram que havia algo em comum nas suas vidas. Ambos adoravam o único Deus. Diga: sacerdotes se reconhecem pela adoração ao único Deus. Nós não seremos conhecidos por causa de uma estratégia. Nós seremos conhecidos porque adoramos um Deus vivo e verdadeiro, com poder e sinais. Só que o plano de Satanás é destruir tudo isso, querido. Irmãos, vocês vão falando para mim, porque eu estou aqui na introdução. Estou correndo aqui, mano. Nos tempos primitivos, os patriarcas eram os sacerdotes sobre a sua casa. Jacó era patriarca e sacerdote sobre a sua própria casa. E o plano original de Deus era que o primogênito devia tomar o lugar de seu pai, como sacerdote da família. Mas esse plano divino é constantemente, frequentemente frustrado pelos pecados dos filhos. Melquisedeque o primeiro, e Deus estabelece: então agora os patriarcas são os sacerdotes diante da família e que ministra diante de mim. E quando o patriarca morrer, passa para o filho, passa para o primogênito. E Satanás, sabendo disso o tempo todo, vem frustrando biblicamente o projeto do sacerdote e do reino na face da terra. A palavra do Senhor a Caim demonstra que por seus pecados ele estava excluído de sua posição hereditária. Olha o que Deus diz para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas ele procede mal e ele é rejeitado. O pecado privou Caim de ser o mais excelente. O pecado na vida de um sacerdote priva-o de ser excelente. Rúben, o primogênito de Jacó, pelo seu pecado de ter dormido com uma concubina do seu pai, perdeu a excelência em altivez e a excelência em poder por causa do seu pecado. Toda vez que o sacerdote peca, ele perde
a excelência da altivez, da autoridade, do poder de Deus nessa terra. Esse é um trabalho de Satanás. Aí Deus estabelece o sacerdote após Arão, irmão de Moisés. O primogênito era tão frequentemente indigno, pelo causa dos seus pecados, que Israel foi liberto do Egito. E Deus agora levanta a casa dos levitas para ser sacerdote. Não vou mais seguir os patriarcas. Os teus primogênitos se perdem. Os teus primogênitos se contaminam. Então agora eu vou levantar a tribo de Levi para ministrar diante de mim. E Arão, tu és sumo sacerdote. Por haver tribo de Levi se permanecido leal a Deus em tempos de crise, o Senhor escolheu Arão, da tribo de Levi, para ministrar diante do Senhor. Arão foi trajado com vestes celestiais. Foram preparadas sob a orientação de Deus. Deus manda ungir a orelha, a mão e o pé de Arão, dizendo: agora, sacerdote, os teus ouvidos, as tuas mãos, as tuas obras, os teus pés, o seu caminhar, de agora em diante, é para o serviço de Deus. Há uma unção sobre os teus ouvidos, para você ouvir a voz do Senhor. Há unção nas tuas mãos, para você fazer a obra do Senhor, de acordo com a vontade dEle. E há uma unção nos teus pés, para você caminhar, anunciando as boas novas. E ao ser estabelecido o serviço do santuário, o sacerdócio foi dado a Arão e seus filhos. Mas o que acontece com a Nadab e Abiú? Os primogênitos oferecem fogo estranho diante do altar. São fulminados diante do Senhor. Satanás mais uma vez interfere nos teus projetos. Querido, aí Esdras é levantado após o exílio. O livro de Esdras contém registros genealógicos extensos. Se você pegar o livro de Esdras, você vai ver a genealogia extensa. Por quê? Por que o livro de Esdras começa a dizer a genealogia? Porque não se acha sacerdote em Israel. Não se acha sacerdote hoje em Goiânia, no Brasil. Você fica, quem está pregando a palavra de Deus? Cadê os homens de Deus? Quem não está preso em uma visão? Quem não quer seu nome célebre, cadê? Começa a fazer a genealogia. Esdras chega após o exílio. Quem é levado para a Babilônia? Só os príncipes, só os tops. Daniel, seus amigos. Mas em Jerusalém ficaram um povo, os Apéblio, os Ralés. Se contaminaram com os amalequitas, se contaminaram com os filisteus, e nascem filhos. Toda vez que a igreja se mistura com o mundo, se mistura o sacerdócio diante do altar. Por que eu estou aqui nessa terra? Para restaurar o sacerdócio, para que possa introduzir o reino de Deus. Oh, chamacandara marabás. Ei, Esdras traz uma direção. Todas as mulheres filisteias, cananeias, que não é de Israel, juntamente com os teus filhos, expulsa. E os varões entenderam, e expulsa da terra de Israel mulheres e filhos que não faziam parte. Olha o que diz lá o versículo 10, 2 e 3, só vou ler um pedaço. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandato de nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Queridos, os sacerdotes permaneceram ininterruptos na família de Arão, até que os pecados de Eli e seus filhos, e tornaram necessário uma mudança.
Por algum tempo, Samuel, o efraimita, exerceu a função de sacerdote principal de Israel. Porque Zadok, o sumo sacerdote do tempo de Davi e Salomão, era reconhecido por muitos, sendo neto de Eli. E à medida que os israelitas se afastavam do Senhor, o sacerdócio se torna mais corrupto, até chegar em Cristo Jesus. Até que nos dias de Cristo, preste atenção, estar na frente ministrando era por corrupção. Era uma posição comprada e vendidos a dinheiro. No tempo de Cristo Jesus, quando ele nasce, havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Sumo sacerdote, sumo, único. E no tempo de Jesus havia 2 sumos sacerdotes, que ministrava diante. 15 minutos para terminar, vamos correr. Sumo sacerdote, havia 2 em Israel, Anás e Caifás. Anás, sogro de Caifás. Caifás não era da linhagem de Levi. E nasce um homem que era da origem de Anás e de Caifás, que era da origem de Levi, João Batista, filho de Zacarias, da linhagem de Arão, e Isabel, da linhagem das filhas de Arão. E nasce João Batista, sacerdote nato. O que acontece? Deus sai do templo, Deus sai das igrejas e vai para o deserto. Na vida de João Batista. Quando João Batista batiza Jesus, ele põe a mão e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anás e Caifás jamais poderiam transferir o pecado da humanidade para Cristo Jesus, porque não eram sacerdotes, já estavam corrompidos pelo governo de Roma. Anás já tinha vendido a sua posição. Caifás não era nem levita, estava lá como sumo sacerdote. Por que Jesus não foi para o templo? Porque o templo não havia mais presença de Deus. Qual que é a tua função? Levar a presença de Deus para uma nova geração. E eu quero concluir. Por que se perde o sacerdócio? Baseado no texto que nós lemos de Davi. Perdemos o reino sacerdócio. Nós perdemos a autoridade e a imagem quando nós olhamos para o natural. Davi olha para o natural. Quando Davi olha para o natural e age segundo a sua carne, Deus para de falar com Davi. Olha o que Davi diz: porém Davi no seu coração ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Queridos, Davi está lá fazendo não sei o que, pensa: eu vou fugir de Saul porque senão eu vou cair na mão dele. Deus nunca disse para ele que ele cairia na mão de Saul. Davi sai, vai para os filisteus, inimigo de Deus. Há uma ordem para Davi: aniquila os filisteus. Mas Davi agora vai para perto de Satanás. Davi agora vai para próximo do inimigo do povo de Deus. Toda vez que olhamos para as circunstâncias na nossa liderança, nós nos afastamos de Deus e caminhamos ao lado do inimigo. Segunda coisa, perdemos o reino e o sacerdócio, a autoridade e a imagem do Senhor quando fazemos aliança com o mundo. Ele luta as lutas agora do inimigo.
Davi sai do lugar de posição, se esconde na terra dos filisteus, do inimigo de Deus, e agora eles começam a fazer a luta do inimigo. Muitas vezes nós nos unimos a Satanás, muitas vezes nós nos unimos ao mundo e à carne, porque nós estamos andando lado a lado com o inimigo. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos, a peleja para fazer guerra contra Israel, diz Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Olha o que Satanás está dizendo para Davi: agora, Davi, você vai sair comigo para lutar a minha guerra. Toda vez que você faz aliança com o mundo, você restabelece um governo de Satanás nessa terra. Então diz Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E diz Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. Queridos, Davi sai, se esconde na terra do inimigo, perde o sacerdote, e agora ele diz: Satanás, eu agora vou lutar e vou te defender. E Satanás fala: a partir de hoje, Davi, você vai me defender. E Davi começa a defender. Terceira coisa que nos faz perder o sacerdócio é quando nós começamos a mentir. Olha o que diz 1 Samuel 27:11. Ele matava todos e começava a mentir. Davi andando com Satanás, com o inimigo. O inimigo filisteu diz: vai lá e mata o povo de Israel. Davi não ia matar o povo de Israel, ele matava os filisteus. Ele pegava os bens, os gados, os bois e levava para o rei, dizendo: está aqui os despojos da guerra de Israel. Toda vez que nós nos alinhamos com Satanás, toda vez que a igreja se alinha com Satanás, ele começa a mentir. Toda vez. E Davi começou a mentir. E quarto, quando deixamos de ser proteção espiritual, perdemos o reino, preste atenção nisso, e o sacerdócio, quando nós saímos da posição espiritual. A igreja tem uma posição sacerdotal, a igreja tem uma posição de rei, e quando Davi saiu, ele deixou de ser proteção espiritual. Saul sai do seu arraial, vai no centro de macumba e consulta uma necromante. Traz aí de volta Samuel que morreu, deixa ele falar comigo. O que significa isso? Toda vez que a igreja perde a posição sacerdotal nessa terra, nós damos brecha para o reino espiritual satânico vir sobre nós. Por que o Brasil passa por que está passando? Porque o sacerdócio e o reino da igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra está atingida. Basta você olhar nas redes sociais. Você precisa entender que quando se perde o reino e o sacerdócio, há consequência. Quero concluir. Davi está lutando com o inimigo. Davi está mentindo. Davi está protegendo, porque Saul não foi persegui-lo. Quando ele está lá: ei, igreja, Satanás vai te enfraquecer. Líderes, Satanás vai usar de artimanha. Quando você estiver no engodo de Satanás, na teia de Satanás, ele manda os amalequitas. Diga, amalequita, um tipo de demônio. Queridos, o amalequita só pegava os mais fracos, aqueles que estavam abatidos. E quando Davi estava lá na peleja com o rei, com Satanás, os demônios vieram, sequestraram a tua casa, botaram fogo. Davi perde o respeito da família, Davi perde o respeito dos seus amigos, a ponto de pegar pedras e dizer: vou apedrejar você, Davi.
porque levaram os meus filhos e levaram a minha esposa. E quando Davi se reconhece, porque Deus parou de falar com Davi, e quando Davi cai em si, o último passo para que o sacerdócio seja estabelecido na nação brasileira é reconhecer como Davi o reino e o sacerdócio, a autoridade e a imagem do Senhor. A igreja, os líderes, precisa cair em si. Davi ficou em uma situação muito difícil, pois os seus homens queriam predejá-los, estavam amargurados, queriam matá-lo. E Davi volta-se para Deus. A Bíblia diz que ele reanimou-se. Ele volta para Deus, consulta o Senhor. Davi parou no meio daquele tumulto. Davi parou no meio daquela confusão. Deus já não falava mais com ele. Ele volta para Deus, para ouvir de Deus novamente e temê-lo. E no versículo 7 e 8 está escrito: e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque, traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Davi, quando perde o sacerdócio, o reino, ele volta para o Senhor, chega diante de Abiatar, que era sacerdote, e diz: dá-me a estola sacerdotal. Eu creio que nesse congresso o Senhor está nos dando a estola sacerdotal para nós ministrarmos diante dele e introduzir o povo diante do Senhor. Fique em pé no teu lugar. Sabe, queridos, Davi assume sua posição em Deus. Ele pede a Abiatar, que era sacerdote, a estola sacerdotal. E a posição de Davi é restaurada nos 3 níveis. Deus restaura o reinado, o rei Davi. O Senhor restaura o sacerdote de Davi. E Deus restaura o profético na vida de Davi. Quando nós assumimos a posição em Deus, tudo muda. Ele nos responde. Vencemos o inimigo e tomamos aquilo que é nosso por direito. O sacerdócio e o reino. A Rota 78 é um projeto de Deus para essa nação. Não porque é uma estratégia, mas é porque ela está levantando sacerdotes e reinos e profetas para introduzir diante do Senhor os que estão indo para o inferno. Você é líder, não porque é uma estratégia, mas você é líder porque você tem a imagem. E a imagem fala de sacerdócio. Eu estou diante de sacerdotes que introduz o reino de Cristo nessa terra, com sinais, prodígios e maravilhas. Como sacerdotes e reis, nós não podemos sair da posição espiritual, porque o Senhor nos coloca como protetores espirituais desta cidade. Pastor, onde eu sou proteção? Nesse bairro. É o seu jejum, a tua oração, a tua ministração é que vai mudar a história desse bairro.
E junto com o corpo de Cristo mudaremos a história de Goiânia. E os sacerdotes e reis sendo restaurados na nação brasileira. O Senhor Jesus estará sendo estabelecido como Rei dos Reis. Uma advertência para nós: se você está sendo aliado de Satanás, retorne agora para a posição de sacerdote e de rei.